Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje nós vamos conversar com o professor Alexandro Oliveira. Ele é pedagogo e diretor do campus de Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. E hoje vai conversar no programa Educação em Pauta sobre os modelos de gestão da EAD no Brasil, com ênfase, é claro, no campus de educação do IFRN. Olá, professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Prazer tê-lo aqui. É um prazer todo meu poder participar e trazer algumas contribuições, na discussão que tanto tem levado reflexões aos diversos espaços dentro dos IFES na rede toda, né? E não seria diferente aqui no Rio Grande do Norte, a gente também está participando dessa discussão, né? E trazendo a reflexão tanto para o âmbito interno, como dando nossas contribuições a nível nacional também. Professor, o campus EAD, como é que ele funciona e quais são os custos? Pelo menos uma quantidade de cerca de quantos cursos ofertados hoje em dia pelo campus de educação à distância? Então, hoje nós temos, no âmbito do campus EAD, do IFRN, sendo ofertado cursos na área de graduação, graduação sendo licenciatura e graduação tecnológica. Nós temos especializações, 5 especializações hoje, com a perspectiva de abrir mais 2 especializações a partir de 2017, né? Especializações aí com duração de 1 ano e meio. Nós temos também cursos subsequentes técnicos, cursos de aperfeiçoamento, principalmente voltado para a formação de professores, né? E para a atuação na EAD, bem como cursos de capacitação de menor duração, cursos que variam aí entre 40 a 60 horas, 100 horas, e aí que visam a formação de professores e profissionais para atuarem na EAD, seja atuar como professor, tutor, ou também como na produção de material didático, que também é uma das áreas que nós atuamos devido à demanda que a EAD nos coloca, né? Então, temos cursos em todas as áreas, basicamente, desde dos cursos técnicos, FIC, os chamados Formação Inicial, né? E Continuada, né? E até a pós-graduação com as especializações. Parcerias, não é, professor? Tem alguns cursos com parcerias? Nós temos hoje cursos com parcerias tanto no financiamento, como também com algumas demandas de cursos de extensão, por exemplo, né? Nós temos professores hoje que desenvolvem alguns programas de extensão e que acabaram se transformando em cursos de formação, essa extensão, e acaba sendo parcerias também de professores do nosso campus com professores de outros campos e que têm sido ofertas. Além da parceria que todos os nossos campos do interior têm em serem polos também de oferta EAD, né? Então, a gente não conseguiria ter a abrangência que nós temos se não fosse o apoio importantíssimo desses campos. Professor Alex, o campus EAD no Instituto, né, ele é considerado com uma terminologia específica, campus avançado, né? E a pergunta que eu faço, se a gente puder apresentar para o telespectador que está aí acompanhando e quem sabe está se aprofundando no assunto da educação à distância, hoje, dentro desse modelo brasileiro de gestão, onde se coloca o nosso campus avançado e quais são as outras ofertas, inclusive no próprio Instituto, né? Os modelos, né, que tem de educação à distância. Então, nosso campus hoje, como ele está estruturado, ele passou por um processo de evolução, né? Ele nasceu como uma coordenação, depois ele passou para uma diretoria de educação à distância e tecnologias, ganhou esse status de campus EAD a partir de 2011, e nessa estrutura de campus, nós temos uma estrutura de diretoria, né, hoje instalada aqui dentro do campus Natal Central, com status de campus, e esse campus ele é responsável, de acordo com os nossos documentos, pela política institucional de educação à distância e tecnologias educacionais. E daí o motivo pelo qual nós oferecemos capacitações, tanto na educação à distância como nas chamadas TICs, né? Tanto para a comunidade interna, né, um dos focos principais nossos, capacitar o nosso professor e os nossos servidores, mas também para a comunidade externa, né, a demanda social que a gente tem oferecido. E assim formando mais pessoas que colaboram com a gente, né, sejam como bolsistas, enfim. No modelo, hoje nós temos essa estrutura de diretoria de campus avançado, né, uma diretoria com status de campus avançado, pois assim está nos nossos documentos oficiais, e temos dividido em 3 diretorias, né? Nós temos uma direção geral, uma diretoria acadêmica,
uma diretoria de produção de material didático, que é responsável por toda a produção, seja impressa ou audiovisual do campus, né, e que também tem uma função junto à comunicação social do IFRN muito importante, como, por exemplo, esse programa, o IFRN em Pauta, e dentre outras ações que a gente desenvolve, campanhas institucionais que a gente tem atuado. Mas esse campus está estruturado e articulado, e a função dele principal é desenvolver e trabalhar a política institucional de EAD no IFRN. Então, assim, o campus EAD ele não trabalha apenas para o campus EAD, né? Ele trabalha para o IFRN como um todo, em articulação com a reitoria, através da PROEM, e com os demais campi, dando o apoio necessário para a oferta de educação à distância e também o apoio das tecnologias disponibilizadas pela educação à distância no presencial. Inclusive, né, nos polos, né? Exatamente. Em Paraíba também temos um polo, né? Isso, nós recentemente formamos uma turma na Paraíba de especialização, né, em Cuité de Mamanguape, né, estamos aí para ver se será renovado ou não novas ofertas lá. No Rio Grande do Norte nós temos polos, além dos nossos campos, como eu já falei, em convênio com as prefeituras, que são parceiros institucionais importantíssimos, né, porque bem antes, inclusive, da expansão do próprio IF a nível estadual, nós já tínhamos campo no interior através dos polos conveniados, né, com as prefeituras. Então, considero as prefeituras grandes parceiros nossos, né? Professor, existem outros modelos de educação à distância, inclusive no próprio Instituto, né, onde nós temos um campus, não avançado, mas um campus com autonomia financeira, né? Isso. Esse modelo avançado é um modelo que ainda, digamos assim, ele surge nos primeiros anos e o objetivo é que ele possa ser instaurado, institucionalizado. No caso, mais para frente, qual é o modelo que o senhor acredita que seria mais interessante para essa educação? Então, nós passamos por várias discussões, inclusive internamente, com relação a qual seria o melhor modelo. Chegamos a discutir, por exemplo, em determinado momento, de ter uma diretoria sistêmica ligada à Pró-Reitoria de Ensino, né, isso antes da constituição do modelo atual que nós temos de campus EAD, e essa diretoria seria responsável dentro da PROEM pela política de EAD nos diversos campi, e aí cada campus teria um núcleo de educação à distância. Temos um modelo, mas o Brasil avançou também em caminhos diferentes, né? Se apontou em um determinado momento para a possibilidade de ter um campus EAD. Alguns institutos entraram nesse modelo. O IF de Rondônia, por exemplo, ele tem hoje um campus presencial que é responsável pela oferta de EAD e é um dos modelos que tem sido analisado, assim como o nosso, para uma demanda recente, né, como um modelo possível. Qual é a diferença principal de ter uma diretoria dentro de uma reitoria e ter um modelo como o nosso? A nível, só para citar o de Rondônia, é que você tem a possibilidade de ter professores lotados nesse campus. E aí, tendo professores lotados nesse campus, você consegue ter ofertas próprias a partir do campus, sem depender tão somente de professores dos demais campos, de parceria com os demais campos. Mas você também não vai poder ter todos os professores de todas as áreas lotados nesse campo. Então, a parceria ela se torna importante, porque a carga horária que poderá ser disponibilizada dos outros campos se faz importante para a composição de novos cursos, né? Professor, a gente vive um momento que a instituição vai passar por um recredenciamento, né? E aí, como é que fica essa questão da educação à distância? Por exemplo, se a gente tivesse já um campus institucionalizado, seria mais interessante para esse recredenciamento? Até que ponto, sem essa autonomia, termina trazendo algum lado negativo nessa perspectiva? Os campi, devido às possibilidades de termos hoje vários modelos, né, a própria legislação ela não fecha um modelo específico ainda para a EAD, a gente acredito que esse não é exatamente o principal problema em termos de recredenciamento e de avaliação. A gente passa por uma questão mais de metodologia, de número de professores, dos espaços adequados para a atuação dos professores. Acho que é uma questão importante que a gente tem que focar bastante. A questão de acessibilidade dos nossos materiais, inclusive, que é uma coisa que a própria diretoria de produção de material tem focado há um certo tempo, né, e tem dado uma importância. Acessibilidade dos materiais, sejam eles impressos ou audiovisuais, acessibilidade física dos nossos espaços do prédio para os alunos e para os servidores que atuam. Esses pontos, assim como acervo bibliográfico e esses aspectos estruturantes, são bem importantes junto aos metodológicos e didáticos pedagógicos para que a gente tenha uma boa avaliação.
né? O modelo, como ele ainda tem sido discutido, talvez não seja o principal foco para a gente se preocupar no sentido da avaliação hoje, né? Mas as estruturas que existem nos IEFs, elas têm sido avaliadas, têm tirado os bons conceitos, tem sido aceito o recredenciamento dessas estruturas de EAD e acredito que esse não seja o nosso problema, o modelo que nós temos hoje. Até porque há um curto prazo, médio prazo agora, a gente acredita que nós teremos um documento que vá definir, e aí é de forma mais definitiva, digamos, esses modelos possíveis. Um dos pontos positivos da educação à distância, né, que o senso comum pensa, apesar de várias coisas que ficam aí no senso comum mesmo, né, para entender a educação, entre as quais às vezes as pessoas acham a educação à distância é para quem não tem tempo, a educação à distância, e aí é o contrário, né, professor? A educação à distância é flexível, mais flexível do que o presencial, mas ela precisa de sistematização do tempo e organização, né? E eu queria que o senhor pudesse falar em relação a isso agora também, né? Quem sabe o telespectador está aí, educação à distância, eu estou sem tempo, vou fazer um curso à distância. Não é bem assim que acontece, né, professor? É verdade. Eu costumo falar nas aberturas dos cursos que eu tenho oportunidade de participar, uma das primeiras falas, e aí a gente tem quase que uma doutrina dentro dos profissionais que atuam aqui na EAD, quando a gente tem a oportunidade de falar com os alunos nesses primeiros momentos, é exatamente sobre isso. Quem não tem tempo para fazer um curso, não vem fazer curso presencial nem EAD. Sim, a questão de organização de tempo, principalmente, você precisa dedicar tempo para tudo. E o curso à distância, ele possibilita uma flexibilização, como você bem falou, do tempo, né? Você pode estudar em diversos espaços, em diversos momentos do seu dia, inclusive manhã, tarde, noite, ou nos intervalos de uma atividade profissional que você desenvolve, mas você precisa de tempo para estudar. Achar que fazer um curso à distância é para quem não tem tempo é o primeiro erro de um pretenso aluno EAD. Ele vai acabar acumulando um número de tarefas muito grande e ele acaba se complicando no andamento do curso, né? E aí, com o acompanhamento dos professores e os tutores, mesmo que eles tenham cobrado e estejam chamando a atenção desse aluno, mas o aluno ele acaba não tendo como cumprir as tarefas no tempo devido. E aí isso gera um problema para ele de acabar ter que desistir do curso, às vezes, porque ele não consegue dar conta, né? Então, o tempo realmente é uma questão importantíssima, mas na EAD precisa de tempo. Ele vai ter uma facilidade de poder gerenciar melhor o tempo dele para o cumprimento das tarefas e o tempo necessário para o estudo. Ok, professor Alex, a gente vai precisar fazer um breve intervalo, mas voltamos conversando sobre essa questão da gestão da educação à distância no Brasil, com ênfase na realidade local. Voltamos depois do intervalo com mais um programa Educação em Pauta. Até lá. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e a gente continua a conversar com Alexandre Oliveira. Ele é diretor do campus de Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Professor, de maio para cá, um tema educação à distância passou a ser discutido a partir da portaria 17 da CETEC-MEC. Queria que o senhor pudesse apresentar para a gente quais são as principais propostas, o que a gente tem sobre essa diretriz a partir dessa discussão da educação à distância. Então, hoje esse GT, a gente tem chamado, esse grupo de trabalho, ele tem atuado em dois pontos principais, que é a questão da estrutura, o modelo de estrutura EAD, né, e através da portaria 17, que deu esses encaminhamentos, e o esforço docente, o que a gente tem chamado de esforço docente, ou atuação docente no âmbito da EAD, né? Essa mesma portaria ela também vem tratar de um ponto importante, que é da atuação docente, não só na EAD, mas como também a atuação docente no âmbito da rede dos institutos, né? No presencial também, mas focando na nossa área de EAD, como se dará a atuação do docente, ou como se dá a atuação do docente nas diversas formas de atuação na EAD, seja ele como professor, como tutor, ou desenvolvendo uma ação de tutor, por exemplo, ou na área de produção de material didático, que o professor tende a atuar bastante no âmbito da EAD, né, dada a necessidade do modelo de educação que nós temos,
Então, essa produção de material, a atuação como professor, como tutor, precisa estar bem regulamentada. E a portaria 17 estabelece também prazos para que seja definido o modelo a partir de estudos que têm sido feitos por esse GT. A partir da carga horária, da formação? A partir da carga horária utilizada, qual a carga horária necessária, por exemplo, para a produção de material didático na EAD semestralmente. Qual a carga horária necessária para o planejamento dos cursos EAD no âmbito de cada campus, de cada instituto. Qual a necessidade de carga horária de atuação nos cursos de EAD? Será que deve ser igual ao presencial ou tem que ser diferente? Então, assim, não afirmo se é melhor ter diferença ou não, mas a gente chama esses pontos para reflexão, né? Está envolvido com EAD, o professor ele que já esteve envolvido numa oferta EAD, ele certamente vai ter uma visão bem diferente de quem só atua no presencial. O inverso também é verdadeiro. Se eu não conheço a modalidade, eu tendo a ter pré-conceitos em relação a ela. Então, conhecer essas diversas modalidades é importante para a gente poder entender a necessidade. Por que eu preciso de uma carga diferenciada para a produção de material didático na EAD e não no presencial? Então, quem atua nessa modalidade entende melhor essa demanda, a necessidade de um planejamento prévio muito maior, porque você não consegue tocar um curso à distância sem um planejamento adequado, produção de material adequada. Até então, porque tem videoaula, tem fórum, prazos, né? Prazos para correção produção, de trabalho. O próprio andamento do curso tem prazos muito sérios a serem cumpridos, que não permitem muita flexibilização nos prazos. Flexibilização, como a gente já falou, para o aluno. No tempo, né? No tempo de gerenciamento, mas o tempo total ele tem que cumprir. Está agendada a tarefa, tem que fazer ali. Tem que fazer. Né? Agora, voltando para a estrutura, esse mesmo fórum ele tem discutido os modelos. Por exemplo, hoje nós temos um modelo de campus, como eu falei já no blog anterior, mas nós temos modelos hoje de centros de referência, né? Santa Catarina, só para citar, Espírito Santo e outros, eles têm modelos de centro de referência chamados de Centro de Referência e Formação Docente e Educação à Distância, eles atuam nessas duas vertentes, que em tese nós também atuamos com formação docente e educação à distância e aí cursos técnicos e demais. Poderíamos migrar para um modelo de centro de referência. O modelo de campus que nós temos, por exemplo, não é igual ao modelo de campus de Rondônia, por exemplo, do colega Miguel, assim como não é diferente do centro de referência lá do Espírito Santo, da professora Vanessa. E aí a gente tem diversos modelos. E esse GT tem analisado cada um desses modelos e chegou a um documento que foi entregue agora recente ao CONIF e que foi encaminhado à CETEC-MEC. Nesse documento, ele diz lá possibilidades que vão desde diretorias sistêmicas, dentro das pró-reitorias de ensino, de cada IF, a campus, passando por campus avançado, diretoria, centros de referências, e campus avançados e campus, como modelos de estruturas que venham a ser os modelos sistêmicos de AD dentro de cada IF. A ideia é que cada instituição, dependendo do nível de EAD que eles tenham, eles possam migrar para um desses modelos. Então, se eu tenho um modelo de educação à distância que eu estou começando, o modelo de diretoria sistêmica me atende, né? Entendi. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, se a tendência é que todos possam ter um modelo único, tem essa diversidade. Então, depende da realidade local, né? O GT ele pensou exatamente na realidade de cada instituição, né? Então, porque se você fecha no único modelo, você acaba inviabilizando a EAD de algumas instituições da rede. E aí eu não estou falando só dos institutos, né? Das escolas vinculadas, de todos que compõem a rede federal de educação profissional e tecnológica. Então, cada um vai ter a possibilidade, dentro dessa grade, de entender qual modelo se adequa ao seu tipo de oferta. Alex, o artigo 4, item 5, no parágrafo único, diz que esse GT ele teve aí 180 dias a contar da publicação da portaria para apresentar ao CONIF, não é isso? Isso. E aí como é que ficou essa organização, né? A gente vê que a professora Ana Alves Neta, pró-reitora de ensino do IF Norte de Minas Gerais, foi a presidente do grupo, e a Vanessa Batesti Nunes, também do IF do Espírito Santo, foi a vice-presidente desse GT. Como é que esse GT apresentou ao CONIF para que ele possa ser apresentado ao MEC, né? Como é que está essa tramitação? Exatamente. Agora, mês passado, no início desse mês, isso foi apresentado ao CONIF, né, o relatório desse GT, apresentando justamente esses modelos de estrutura sistêmica de EAD possíveis.
Além disso, foi apresentado também uma minuta de regulamentação da atuação docente na EAD, né? O GT tem chamado de esforço docente, definindo, por exemplo, qual a carga horária mínima necessária para a produção de material, qual a carga horária mínima necessária para a atuação como professor mediador, que é o nome que nós temos dado ao professor tutor, ao tutor, né? Por entender que é uma atividade docente importante no nosso modelo, do próprio professor e distribuindo essa atuação do professor na EAD, considerando que o professor em EAD ele não necessariamente vai atuar só em EAD. Ele pode atuar em educação à distância, em educação presencial, nos seus diversas modalidades. Então, é preciso que esse estudo seja feito de forma conjunta, né? E eles apresentaram esse relatório agora, o CONIF encaminhou a CETEC, por sua vez a CETEC ela prorrogou os prazos por mais 6 meses para frente, para que essa discussão consiga ser melhor discutida, né? Porque apesar do relatório ter sido apresentado, tem várias outras ações que estavam previstas no GT, né, que precisam ser ampliadas à discussão. Uma delas é a atuação docente, por exemplo, e a discussão da distribuição de carga horária. Então, isso tem sido feito, isso tem sido feito a nível de GT, mas nós temos alguns espaços em que esse GT tem socializado essa discussão com os demais IFs e a gente tem tentado dar nossa contribuição. Essa discussão, de acordo com o CONIF, então, é da Rede Federal da Educação. É bom sinalizar Exatamente. isso, né? O modelo de educação está sendo discutido, a gente está conversando agora das instituições públicas da Rede Federal da Educação. Exatamente. O CONIF, por ser o Conselho da Rede Federal da Educação Profissional e Tecnológica, ele está focado, a nível de CETEC, né, em discutir os modelos para a Rede Federal da Educação Profissional e Tecnológica. Claro que as universidades elas têm também travado essa discussão, né, e também tem diversos modelos, que sejam desde secretarias de educação à distância a diretorias também, mas, assim, esse é um decreto focado na Rede Federal Professor, da Educação Profissional. Essa discussão do modelo de educação a ser adotado como campus gira em torno da questão física e também da questão do orçamento, né? Eu queria que o senhor pudesse dizer aqui, dentro da nossa realidade hoje, né, nós temos alguns programas que viabilizam, então, a existência dos cursos. Quais são esses programas, por exemplo? Perfeito. A instituição, ela passa, no nosso caso, nós temos cursos com fomento que a gente chama interno e externo. Acabam sendo todos financiamento pelo MEC, claro, mas que são viabilizados através de programas. Nós temos hoje, por exemplo, no IF, 2 programas. Programa ETEC Brasil, Rede ETEC Brasil, que financia basicamente cursos na área técnica e tecnológica, principalmente os nossos cursos subsequentes. E nós temos os cursos fomentados pela Universidade Aberta do Brasil, a UAB, através da CAPES, que fomentam os cursos de graduação e pós-graduação também em pouco tempo. Então, esses 2 programas, eles têm mantido essas ofertas há alguns anos já, né? Desde 2006, por exemplo, a UAB, nós fomos credenciados para a oferta de curso, que o nosso primeiro foi a partir de 2007, via UAB. E a Rede ETEC logo depois. E aí, além disso, nós temos ofertas institucionais na própria matriz. Só que o que ainda precisa ser discutido é como será o financiamento dos cursos à distância na matriz orçamentária de cada instituição. Para os cursos presenciais isso está muito bem definido, mas para a EAD, em função dos programas que deram início ao fomento desses cursos, digamos que à medida que esses programas acabem, ou sejam encerrados, como será o financiamento? Então, o GT ele tem se dedicado na discussão dessa questão, principalmente. Ou seja, para institucionalizar, o orçamento deve ser da instituição e a oferta vai passar a ser unicamente dos cursos pela instituição. Exatamente. Então, a discussão é como isso acontecerá, qual é a relação, por exemplo, professor-aluno que nós vamos ter no âmbito da EAD, qual o custo aluno na educação à distância, né? Ele será igual ao aluno presencial ou não? Então, essas discussões a gente não tem fechado ainda. O GT está debruçado também nessa discussão. E ainda mais esse cenário, né, de uma recessão na área da educação, você acha que isso vai atrapalhar essa... Pois é, os aspectos estruturantes nacionais, seja no âmbito político e social, ele afeta principalmente essa discussão, muito fortemente, inclusive, né? A gente não tem um cenário que aponte para um horizonte assim muito claro do modelo, nem de financiamento atual da educação
e muito menos na perspectiva de expansão. Então, a gente precisa que hoje o governo ele sinalize para uma possibilidade de aprovação dessas propostas que estão sendo feitas através do CONIF, né? E principalmente para um modelo de financiamento que venha viabilizar essa educação à distância, que eu acredito muito fortemente que é um caminho para que a gente chegue e continue chegando a lugares, né, mais isolados do nosso país, e no nosso estado não seria diferente. Outra questão é a área da estruturação física, né? Quais são os entraves, ou quem sabe, né, pensando na nossa estrutura local, já que dizem que é uma das mais interessantes que tem nos campos do país, quais são os principais déficits ou então lados positivos dessa história? Pois é, nós temos uma estrutura hoje, eu considero, como você bem citou, e uma das melhores que nós temos no país, de fato. Nós temos recebido visitas de várias instituições federais, da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e que, após saírem daqui, voltam para suas unidades implementando ideias e modelos que a gente já vem desenvolvendo, né? Seja na parte de produção de material, na parte organizacional, metodológica. E acredito que em termos de estrutura física, nós temos uma condição hoje de oferta muito maior do que o número de alunos que nós temos hoje. Nós temos hoje em torno de 2.000 alunos e vamos ampliar agora com a nova demanda de ofertas junto à ETEC Brasil, mas estrutura física talvez não seja o principal gargalo nosso hoje. A principal questão é continuar avaliando a metodologia e a forma como nós temos trabalhado esse curso, com o intuito de combate à evasão, combate à melhoria dos materiais que são oferecidos, própria acessibilidade, como eu já citei. Então, esse talvez seja o principal ponto que a gente tenha que tratar. Claro que, além do financiamento, que esse é uma matriz importante para a discussão, e é o que nos dá respaldo para ter ou não oferta. Exatamente. É um tema central, né, que vai decidir se será assim ou não. Sim, professor Alex, muito obrigado pela sua participação hoje, por debater esse tema. Obrigado a vocês. Espero que convoco até todos a estarem enganjados na causa da educação, os que já atuam na EAD, que possam disseminar esse trabalho tão importante, tão interessante que é feito hoje na educação à distância, não só do Rio Grande do Norte, mas do Brasil inteiro, e vençamos os preconceitos. Né? A mensagem que eu posso dizer é essa. A gente ainda tem muito preconceito com relação à educação à distância, mas na hora que a gente passa a conhecer de perto, a gente quebra todos eles. Ok. Conversei com o professor Alexandro Oliveira, ele é diretor do campus EAD do Instituto Federal aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê com mais um programa Educação em Pauta na próxima semana, às 10 horas, aqui na TV Câmara. Até lá, tchau.